Você é uma pessoa vingativa? Sim ou não? Vamos explorar nesse vídeo a questão da vingança e como nós podemos fazer para não compactuarmos com essa energia, vamos dizer assim. Então, roda a vinheta. Olá! Seja muito bem-vindo ao canal Mensageiro de Reflexões. Meu nome é Elias Rocha, seu anfitrião aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre a vingança. Mas antes, como de costume, eu peço para você curtir esse vídeo, para você se inscrever nesse canal e ativar os sininhos de notificações, para que o YouTube sempre entregue conteúdos e avise vocês de novos conteúdos aqui no canal. Mais uma vez, hoje estou nesse ambiente aqui de casa, né? Tem dias que eu estou trabalhando durante o dia por fora, então eu não consigo gravar, então eu gravo aqui nesse ambiente interno, que também para mim é muito agradável, muito especial. Então não estranhem se vocês estão vendo vídeos sequenciais sem aquele ambiente de montanha, de outras paisagens, tá bem? Então vamos lá para os aspectos aqui da vingança. Então, vou falar com vocês uma das causas da vingança. Geralmente, você se vinga porque você se sente injustiçado, você se vinga porque você sente raiva, você se vinga porque você sente ódio, você se vinga porque você se sentiu desconcertado com algo que alguém fez, né? Você sente aquela necessidade de retribuir algo que não foi bem para você, né? Então, são aspectos que causam, né, o desejo de vingança. Então, quando você busca vingança, você busca, de certa forma, uma reparação emocional também, né? Porque geralmente alguém fez algo contra você e esse algo contra você te desestabilizou de uma forma muito grande, te deixou pé da vida, né, para não dizer um palavrão, e aí por conta disso você busca essa retribuição. É claro que há também processos que envolvem não só o que você diretamente sente, mas, mais uma vez, né, muitas vezes aquele impulso de vingança, ele também vem das influências, né? Desde o passado nós escutamos muito aquele dito popular, né? Olho por olho, dente por dente, né? De, se fulano fez isso, eu vou fazer isso igual, né? Eu vou pagar com a mesma moeda, né? Vou falar desse pagar com a mesma moeda já já. Então, percebe que eu tenho feito muitos desses últimos vídeos falando muito das influências, porque muitas coisas na nossa vida envolvem as influências, né? E ela vai fazer parte grandiosa de muitas das nossas reflexões por aqui. Então, quando eu coloco a questão das influências, eu não coloco no sentido de que, por exemplo, a família, a religião ou o meio social só tem influências negativas, não é isso. Mas eu coloco dentro do contexto do que nós estamos apresentando aqui para reflexão. Então, isolemos esse contexto, para não ficar parecendo assim, nossa, o Elias só fala de se afastar das pessoas, o Elias só fala de influências negativas. Não é isso. Eu estou falando dentro do contexto. É claro que nós vamos ter mais vídeos de reflexões, falando de virtudes também, falando de outras coisas. Mas é que, como eu já venho de uma linha de raciocínio, para a gente não perder essa linha, eu estou ainda falando algumas coisas que envolvem, inclusive, as influências. Então, retornando às influências, né? Muitas vezes acontece uma situação na sua vida e aí uma pessoa próxima de você fala, se fosse você, eu não deixava barato. Quantas vezes você já não ouviu isso, hein? Se eu fosse você, eu não deixava barato. E aí o que acontece? Mexe um pouco com o seu ego, com o seu orgulho, né? Aí você fica com aquele orgulho ferido e você fala, nossa, eu vou ter que provar agora para essa pessoa que eu não vou deixar barato. Porque se você não fizer nada, você é frouxo. Se você não fizer nada, você é besta, você é um otário, você é uma idiota. Não é isso que nós escutamos do nosso entorno, né?
Então, muitas vezes, nós somos atiçados mesmo a buscar ali, né, a vingança. Por quê? Porque isso já é uma energia que está latente na sociedade e vem de muito tempo. Para quem acredita, não impondo essa crença a ninguém, mas para quem acredita, isso vem de encarnações e encarnações. Em falar em encarnações, muitas vezes aquele ser que busca vingança, ele busca vingança exatamente porque ele está vivendo um ciclo de vinganças. E aí eu vou remeter, depois eu vou deixar aqui embaixo, na descrição do vídeo, um vídeo de reflexões anterior que eu fiz falando dos ciclos. Não sei se quem não viu, né? Eu recomendo que veja, e quem viu, se quiser ver novamente. Então, muitas vezes vocês, sem perceberem, sem terem conhecimento, né, das encarnações anteriores, podem estar vivendo, por exemplo, um ciclo vicioso de trabalhar com essa questão da vingança. Por quê? Porque nós, dentro da nossa jornada espiritual, em diversos momentos, nós fizemos muitas coisas que não foram bacanas. Então, hoje eu, Elias, por exemplo, estou falando aqui com vocês de uma forma calma, de uma forma branda, tentando passar algo positivo, né? Tentando trazer uma reflexão. Mas quem sabe, inclusive eu, quem sabe o que eu já não fiz de atrocidades em outras encarnações, em outras experiências encarnatórias aqui nesse planeta. Quem sabe se esse meu propósito, esse meu trabalho, exatamente não é para poder resgatar um pouco, devolver um pouco, né, de algo bom, de tudo que eu já posso não ter feito de bom. Percebe? Então, eu não tenho lembrança disso, né, nessa encarnação. Até porque talvez se eu tivesse, ou se todos nós tivéssemos lembranças de todos os processos que nós fizemos contra alguém, ou que alguém fez contra nós iríamos sair, talvez, dependendo da situação, sair buscando, sair caçando pessoas, e as pessoas saírem nos caçando também. E muitos dos resgates de relacionamento, de você, né, de certa forma, restituir algo que você fez, tentar se redimir com as pessoas, cairia por terra. Porque, por exemplo, eu tenho um filho chamado Kaique, que eu amo muito, 18 anos, tenho a minha companheira Vivi, que eu convivo com ela. Imagine só se o meu filho soubesse que em outra encarnação eu fui um algoz dele, ele foi um algoz meu, ou a Bíblia também soubesse que eu já tinha cometido várias atrocidades em relação a ela, ou eu descobrisse que ela já tivesse cometido várias atrocidades em relação a mim, como que nós íamos nos relacionar bem? Como nós íamos resgatar algo, né, dentro da nossa jornada de evolução, de aprendizado, de expiação, né? Então, esse é um ponto também para nós refletirmos. Mas voltando para essa questão de você sofrer as influências, né? Então, é muito delicado isso, porque muitas vezes a sua natureza, seu jeito de pensar, a sua consciência, ela te diz o contrário. Ela te diz, olha, eu entendo já o processo, eu sei que essa pessoa se feriu de alguma forma, mesmo que eu não tivesse a intenção de feri-la, né? Ou que alguma coisa em mim, que eu não sei, ativou algum gatilho nela e isso incomodou muito ela, né? Ou que ela me interpretou de forma equivocada, e aí muitas vezes ela também do lado de lá recebeu uma infinidade de influências de pessoas que às vezes gostam de mim menos do que ela ainda, ou que não tem, vamos dizer assim, que não tem nenhum motivo plausível para buscar uma vingança, algo contra mim, mas de repente, para poder colocar fogo, né, no parquinho, né, como diz o ditado, elas atiçam as outras para poder buscar vingança. Então é a energia do ódio, a energia da raiva, a energia da ira, a energia do rancor, são energias, são vibrações energéticas que pairam sobre todo nós. Por mais que nós não quiséssemos que essas energias pairassem, né? Mas pairam. E como nós podemos fazer então para poder nos proteger dessas energias? Mas antes de tratar desse assunto, eu me lembrei aqui de duas passagens da minha vida que eu gostaria de compartilhar com vocês.
Uma delas foi na época, quando eu tinha uns 20 anos atrás, mais ou menos, quando eu tinha por volta dos meus 21 anos, eu, quem viu lá a minha história no canal do Vegano Pobre, né, já conhece um pouco desses detalhes. Inclusive, eu vou deixar também aqui embaixo na descrição o link para quem quiser conhecer um pouco mais da minha história através da entrevista que eu fiz para o canal do Vegano Pobre para poder assistir. Mas então, voltando para essas histórias, uma das histórias é, eu, eu tive dois irmãos que desencarnaram assassinados por policiais. E qual era o contexto dessa história? Meu irmão mais velho, ele tinha problemas com a justiça, ele já teve um período de tráfico de drogas, e ele teve um período de roubo também, roubo de carro. E ele, na época, ele furtou um carro com um parceiro de roubo dele, e aí, em seguida, ele acabou sendo preso, e esse parceiro de roubo dele acabou ficando usufruindo do carro, né? E aí, quando ele foi solto, depois de 3 anos e meio, mais ou menos, preso, ele foi solto, foi liberto, né? Ele foi buscar esse parceiro para poder reaver, como ele não tinha dinheiro, não tinha trabalho, não tinha nada, para poder reaver a parte dele do carro, para ele poder usufruir, fazer alguma coisa, construir em casa, enfim, movimentar alguma coisa financeira para ele. E esse parceiro dele, ele não quis dividir. E aí eles entraram num conflito. Só que esse parceiro dele, ele meio que armou, né, uma emboscada pro meu irmão, e aí o meu outro irmão que estava junto acabou entrando na emboscada junto. E aí ele tinha parentesco com alguns policiais, foi lá, armou toda uma cena, uma situação, meu irmão não, na ingenuidade não percebeu, e aí os policiais vieram, dentre eles o próprio parente desse parceiro dele, né, do crime, e aí eles acabaram sendo assassinados pelos policiais. Na época eu lembro que quando eu fui na delegacia, no DP, né, para poder retirar os pertences dos meus irmãos, a própria pessoa policial, né, uma policial feminina que estava lá, ela falou, olha, fizeram aqui um processo, forjaram, falaram que os seus irmãos estavam com armas, que tinham atirado contra os policiais para poder justificar, né, esse processo todo de matança deles. Mas nós fizemos exames aqui residográficos e não acusou nada. Seus irmãos não têm nenhum tipo de pólvora nas mãos, então não procede a versão dos policiais. E aí ela falou, você quer fazer algo a respeito? E aí eu lembro que na época, né, eu já tinha, minha mãe já tinha desencarnado fazia um ano, depois meus dois irmãos desencarnaram, e só estávamos eu, minha irmã e meu pai morando, né, juntos. E aí eu pensei, o que eu vou fazer, né? Qualquer coisa que eu for movimentar não vai trazer meus irmãos de volta, não vai mudar o que aconteceu, né? E infelizmente, né, dentro dessa circunstância, quem está mais vulnerável sou eu, porque se a própria pessoa que deveria, né, o próprio grupo que deveria fazer valer as leis fez isso, então como que eu vou cobrar? Vou cobrar de quem, né? Eu vou cobrar de quem deveria me defender e fez isso? Então percebe que na época eu pensei, melhor eu seguir minha vida, porque se eu for mexer com isso, pode ser que isso sobe para mim, para minha família. Então aí é perpetuar um ciclo, né? Vamos supor, eu poderia, né? Eu fiquei muito revoltado. Eu poderia simplesmente falar assim, ah, não, eu sou da paz, mas eu poderia ficar revoltadíssimo e falar, agora eu vou me armar, eu conheço um monte de gente da quebrada, da comunidade, eu vou pegar uma arma lá, vou pegar lá o boletim de ocorrência, vou descobrir onde que eles trabalham, vou esperar alguém e vou fazer, dar o troco, vou devolver com a mesma moeda, né? Ó, devolver com a mesma moeda de novo. E aí eu falei, não, minha consciência disse para eu não fazer isso. E aí eu segui minha vida. E foi a melhor coisa que eu fiz, né? Porque eu não ia resolver nada, infelizmente. E aí eu lembro que nós fomos descobrindo, né? Na época, eu e minha irmã,
nós fomos descobrindo pessoas que conheciam um pouco mais da história e que foram contando algumas coisas que aconteceram e tal, e pessoas que também foram, vamos dizer, testemunhas do processo, mas não quiseram, né, foram testemunhas, mas não quiseram se envolver com justiça, né, só falaram para nós. E pessoas da nossa confiança, pessoas que cresceram com a gente e tudo mais. E eu lembro que esse rapaz, que era comparsa do meu irmão, que armou esse processo com o meu irmão, ele depois quis arrastar a minha irmã para uma situação de perigo e quis me arrastar também para uma situação de perigo. E tanto eu quanto minha irmã, nós já estávamos já atentos a isso, então nós mesmo que saímos, né? Esquecemos, dissemos não para alguns convites deles, evitamos ficar em lugar público junto com ele, de lugar que não era público junto com ele, exatamente porque nós percebemos a maldade dele de eu sei que vocês sabem e eu sei que vocês podem se movimentar contra mim, então eu vou fazer algo contra vocês antes. Então, eu vou falar já já desses aspectos de se proteger, mas percebem só como é muito tênue essa linha da vingança e tem que tomar muito cuidado. E outro aspecto também de outra história que eu vou contar, que é muitas vezes a pessoa que busca a vingança, ela está muito equivocada, está, sim. Só que ela está tão perdida que ela não é de todo mal, ela só realmente tomou a pior decisão que ela poderia tomar dentro de um contexto que às vezes se tornou insuportável para ela. E ela meio que se perdeu. Mas isso nem sempre corresponde aos valores dela do comum. Às vezes, muitas vezes é um processo assim de se perder mesmo. Por exemplo, quando eu tinha meus 21 anos, eu era porteiro, né, numa empresa que trabalhava com venda de veículos e acessórios para veículos e a parte de mecânica de veículos. E aí eu lembro que eu era porteiro, não era segurança armada. Eu só ficava na portaria e fazia a entrada e saída das pessoas, dos carros, registrava tudo mais. E eu lembro que uma vez chegou um rapaz muito alto, assim, forte, e aparentemente ele estava alterado, né? Só que eu não sabia até então, né? Eu fui entender isso depois. E aí eu lembro que esse rapaz, ele não fez a entrada comum, ele foi entrando por outros lados da empresa, não entrou pela portaria, e aí isso já me gerou uma suspeita. E aí eu fui seguindo na direção de onde ele estava, e aí eu percebi que ele estava se dirigindo ao escritório, onde ficava o dono da empresa e toda a parte administrativa, os funcionários da parte administrativa. E aí eu fui indo, ele foi indo, já ele conhecia o caminho, e eu achei estranho, porque eu não o conhecia, mas então, se ele conhecia o caminho, ele já esteve lá. E aí eu fui e barrei ele, falei assim, olha, o senhor não foi anunciado, o senhor não passou pela portaria, o que o senhor está fazendo aqui? Não é uma área comum, é uma área restrita, o que está acontecendo? Não, porque eu vim aqui falar com o dono, porque eu vim aqui, porque o dono, não sei o que, não sei o que lá, ele precisa me atender, precisa me receber, não sei o que. E eu falei, não, você não pode entrar, você não está autorizado a entrar. Aí bati lá um telefone lá para a parte administrativa, não, em hipótese alguma deixa esse cara entrar, esse cara é problema, não sei o que, não sei o que lá. E eu falei, não, você não pode entrar, e ele foi querer entrar na força, e aí ele entrou em vias de fato comigo, e eu não esperava, ele me deu um soco, e abriu meu supercílio, e eu fui, tomei ponto, fiquei afastado, fiquei com o olho roxo. Foi uma situação. Tive que tentar me defender, mas ele era muito maior, mais forte que eu, me pegou de supetão. Até eu tentar reagir, eu já tinha tomado. E aí eu lembro que eu abri um boletim de ocorrência contra ele e tudo mais. E aí eu fui fui fazer, né, a revisão desse boletim de ocorrência. E aí o policial que estava lá, que me atendeu na época, ele contou um pouco da história desse rapaz, por que que ele fez isso. Ele estava alterado de droga, ele já tinha trabalhado na mesma empresa que eu estava trabalhando, porém ele foi mandado embora e a empresa não pagou ele, não pagou os direitos dele, não pagou o fundo de garantia, férias, rescisão, não pagou nada.
Ele tinha um apartamento que estava pagando, ele não conseguiu quitar o apartamento, ele perdeu o apartamento, ele perdeu, teve problemas financeiros e acabou prejudicando o relacionamento dele com a companheira na época dele. E ele ficou anos tentando resolver isso na justiça com essa empresa e não conseguia. E tentou por várias vezes falar com o dono da empresa, com a área administrativa, e ele foi ignorado. Então ele começou, entrou nas drogas, começou, e aí ele foi para lá totalmente desnorteado. E ele agiu como ele agiu porque ele não estava na plena faculdade mental dele, na sobriedade dele. E aí, avaliando tudo isso, dentro da meu processo de empatia, eu acabei, para então eu entendi e retiro a queixa aqui de agressão, né? E que ele consiga resolver essa questão. Eu intuí de fazer isso. Talvez alguém que esteja me escutando possa pensar, mas que besta, que ingênuo o Elias foi, né? Que idiota, né? E aí eu pensei nisso, intuí, senti que era algo verdadeiro e segui minha vida. Quando eu voltei para o trabalho, eu trabalhei algumas semanas e depois, acho que talvez em decorrência disso, em vez de a empresa, os donos da empresa pensar, poxa, ele acabou sendo agredido para ele defender de não deixar o rapaz entrar aqui, ele meio que pensou, ah, não, eu vou dispensar ele. E aí ele me dispensou, o dono da empresa, me mandou embora. E aí, quando eu fui ver a questão da rescisão, eu tive o mesmo problema que o rapaz teve. Fiquei sem receber. Quando eu fui descobrir, não estavam depositando meu fundo de garantia. Não me pagaram férias, não me pagaram as coisas certas. Aí eu tive que entrar na justiça também. Eu fiquei 2 anos da minha vida esperando para poder receber. Tive que colocar advogado já comeu 30% do que poderia receber, enfim. E aí, quando isso aconteceu, eu percebi que realmente foi a melhor coisa que eu fiz de receber essa intuição de ter cancelado, porque ele foi se vingar do que aconteceu na vida dele e a vingança respingou em mim que não tinha nada a ver, percebe? Mas, de qualquer forma, por mais que ele estivesse errado, mas eu entendo que foi algo que foi muito duro também para ele. Não estou justificando, mas percebe que nem tudo é o que parece. Então, até a hora que você vê quem está se vingando, é trabalhoso você julgar. Porque você não sabe o tanto que existe dentro daquela pessoa. Às vezes, para você é algo bobo, é algo simples, né? Mas é claro, tudo dentro de um contexto, né? Tem contextos que realmente, independente de qualquer coisa, é inaceitável. E qualquer contexto de vingança, para mim, não é positivo. Não estou aqui, dentro da minha fala, justificando vingança de ninguém, mas pelo contrário, eu só estou dizendo que nem tudo é o que parece. E que às vezes é importante você sim observar um processo, mas tentar entender tudo que envolve esse processo. É porque senão você vai querer explicar para alguém ou entender um elefante apenas pela tromba, né? Tentar identificar, tentar conhecer um elefante apenas vendo a tromba. E não é bem por aí. E quais são as consequências da vingança, né? Então, por exemplo, no aspecto físico, você pode ficar estressado, você pode não dormir muito bem, você pode gerar uma certa ansiedade de querer resolver as coisas de uma certa forma. Você pode ter a desinteligência de querer resolver a questão fisicamente, então você pode sofrer fisicamente por uma briga, uma discussão, você pode vir a chegar em vias de fato fisicamente, então você agredir alguém ou ser agredido por alguém. Você pode correr risco de vida, né? Porque às vezes num impulso da vingança, a pessoa ali que está desnorteada, ela pode perder a mão e ela pode cometer um assassinato mesmo. E aí como é que você faz, né? Agora, e as consequências, por exemplo, psicológicas disso, né? E as consequências de, eu fiz algo por impulso e depois eu vou ficar com remorso, depois eu vou ficar arrependido, depois eu vou ficar remoendo isso, depois eu vou ter dificuldade de me perdoar, né? Então é importante também
refletir isso. Vale a pena você buscar se vingar de alguém que fez alguma coisa, né, em relação a você? O aspecto, por exemplo, espiritual da vingança, né? Eu comentei aqui da questão de reencarnação. Para quem acredita nisso, já deve ter ouvido falar em karma, né? Que o karma não é, vamos dizer assim, no meu entendimento, tá, pessoal? No meu entendimento, o karma não é algo nem bom nem ruim. O karma, ele é simplesmente a colheita do que você plantou. Então, se você plantou coisas boas, o seu karma vai ser, entre aspas, positivos. Se você plantou coisas não tão boas, você vai colher o resultado desse seu plantio, né? Que pode ser algo que para você soe negativo. Então, percebe? Se você se vinga, desenvolve vingança com a pessoa, você pode estabelecer vamos dizer, uma dívida karmática, né, com aquela pessoa. Ou que não seja algo que você resolva diretamente com a pessoa, mas você pode, de alguma forma, o universo devolver para você alguma experiência onde você vai ter que desenvolver algum aprendizado, algum resgate de aprendizado daquilo. E você quer isso para você? Você quer ficar com alguma pendência para você resolver de algo que não vai ser tão bom? Né? Porque, olha, não nos enganemos. Tudo que nós fizermos nessa vida, ou em qualquer outra vida que seja, qualquer outra encarnação, tudo que nós fizermos vai contar, positivamente ou não, na nossa jornada espiritual. Então, o que que você quer enxergar? O que que você quer construir dentro da sua jornada espiritual? Experiências de resgate de coisas que você não fez, que não foram positivas, ou caminhos de luz, de flores, de bons aromas, de prosperidade em vários aspectos da sua vida, de paz, de bem viver, de harmonia, de equilíbrio. O que você escolhe para você? Então, você pode ter, né, essa questão do arrependimento, você pode ter essa questão, né, da dor. Quando você adquire consciência, você fica pesaroso por lembrar o que você fez. Então, é muito cuidado, né? Muito cuidado com o que você busca em relação a essa energia da vingança. Então, como que você pode proteger, né, a sua energia, se proteger em relação à vingança? Então, você pode desenvolver algumas virtudes, né? Você pode trabalhar a compaixão, você pode se colocar no lugar do outro, você pode desenvolver a pacificação. Muitas vezes tem alguma desinteligência, você vai lá e se coloca de uma forma pacificadora, né? Você pode trabalhar com alternativas para você evitar um embate maior. Trabalhar acordos, né? Para você desenvolver essa segurança maior. Você pode... Olha, eu atendi. Você pode, por exemplo, perceber que a proteção muitas vezes exige, de certa forma, um silêncio para você não alimentar mais uma situação que já está conflituosa. Pode acarretar também você buscar um distanciamento da pessoa. Pode acarretar também você buscar caminhar por ambientes mais seguros, evitar ambientes inseguros, principalmente envolvendo essa pessoa. Pode também envolver você deixar avisado para as pessoas e até mesmo para autoridades, se for necessário, né? Autoridades que podem trabalhar ali a lei mesmo, de dizer, olha, vou ter que colocar um distanciamento entre vocês e eu vou ter que colocar aqui uma informação de que você está trazendo situações de perigo para outra pessoa. Então necessita tudo isso, né? Acho que não tem necessidade, né? Então acho que proteger a sua energia também é importante, né? Cultivar bons pensamentos, exercitar o perdão, refletir, né? Com empatia. Por que que o outro fez isso contra mim, né? Será que vale a pena eu avançar em relação a isso, né? Será que vale a pena? Então, meditar mesmo, né? Profundamente
a respeito disso, buscar o silêncio, porque o silêncio é o maior professor. O silêncio vai deixar com que a mágoa, né, a má água, ela cesse, né? Ela volte a ser uma boa água, uma água cristalina, fluida, né? Não uma água podre, né? Que só faz mal para nós, física e energeticamente. Então, trabalhar o perdão é um processo muito nobre que todos nós podemos fazer. É fácil falar, eu sei que é fácil falar. É mais fácil falar do que fazer. Mas é um exercício, né, gente? É um exercício de lapidação, é um exercício de autoconhecimento. E faz parte da nossa caminhada, da nossa evolução. Não dá para nós deixarmos de viver isso. Então, um outro aspecto também que é importante é nós desenvolvermos ali a humildade de reconhecer que nós também nem sempre tomamos as melhores decisões, que nós muitas vezes também agimos por impulso, né? E que isso tem consequências. Então fica muito mais fácil quando nós lembrarmos disso, para nós não olharmos sempre o outro como um carrasco de nós, né? Ah, dá para deixar passar, né? E deixar passar não significa que você aceitou, não significa que você não vai se distanciar, significa que você não vai, né, tentar revidar, ser reativo. Que ser reativo não é algo que vai resolver as coisas. Só vai colocar lenha na fogueira, só vai piorar a situação, né? E isso não é positivo. Então, trabalhar essa questão de não entrar no caos do outro, mas sim trazer o outro para a sua paz, né? Outra questão também que diz muito, as pessoas dizem muito em relação à vingança, é dar o troco. Mas aí eu até fiz uma poesia que eu vou compartilhar no final desse vídeo, e num trecho dela diz assim, né? Que eu só posso dar o troco quando eu recebo algo de valor. Olha só que interessante essa reflexão. Então, se eu não recebi algo de valor, como eu vou dar o troco? Se esse algo não tem valor nenhum para receber troco, né? Então, que nós possamos dar o troco só quando nós recebermos algo de valor, que é a contrapartida boa, na luz, na paz, né? É a reciprocidade positiva e não a reciprocidade negativa. Uma outra questão também é nós trabalharmos a nossa resiliência, né? A capacidade de suportar certas adversidades sem querer retribuir, né, negativamente. E isso não é fácil, eu sei, é trabalhoso, né? É bem trabalhoso. Principalmente porque o nosso orgulho grita, nosso ego grita, né? Como nós falamos aqui no início do vídeo, né? Ele nos fere o tempo todo. Então, trabalhar essa resiliência também acredito que seja ter um entendimento um pouco mais profundo das pessoas, das razões disso, dos porquês, das influências, né? E trabalhar essa questão de se colocar no lugar do outro, mesmo que não seja fácil. E não justificar os erros dos outros, não simplesmente esquecer os erros dos outros, mas sim se colocar no lugar do outro e falar assim, tá bom, aquela pessoa, ela está colocando para fora toda a dor dela, todo o desequilíbrio dela, toda a falta de consciência dela. Então, se eu estou mais equilibrado, se eu não estou com dor, se eu estou consciente, cabe a mim não deixar isso se propagar, não deixar isso se tornar um ciclo vicioso, não deixar isso se perpetuar, não deixar isso se alastrar. Encerrar por mim, encerrar no silêncio, encerrar na paz, né? Que é dessa forma que nós evitamos a propagação da vingança. Eu espero de fato que essa reflexão faça com que você que está aqui assistindo, se estiver com qualquer
sentimento de raiva, de ódio, de rancor, se estiver com qualquer intuito de vingança, que você reflita a partir de agora, para você não fazer isso. Se você não conseguir conversar com a pessoa, pacificar, se você não conseguir ter um diálogo de uma forma de comunicação não violenta, eu vou deixar também aqui na descrição do vídeo um outro vídeo de reflexão a respeito da comunicação não violenta. Se você não conseguir colocar essa técnica de comunicação não violenta dentro das suas relações para evitar vingança, evitar conflito, então o silêncio e a distância é um bom caminho, creio eu. E é claro também, se você precisar de apoio, é sempre bom você verificar a sua rede de apoio, seja dentro da sua família, dos seus amigos, seja espiritualmente. Às vezes você, poxa, eu estou com um sentimento de vingança que não consigo controlar, ou eu sei que alguém está querendo se vingar de mim por alguma coisa que eu fiz, um equívoco meu, ou alguma coisa que eu não entendo que foi equívoco, mas a pessoa entende que é, e a pessoa quer se vingar de mim. Então, espiritualmente, você, dentro das suas práticas espirituais, seja uma oração, seja uma reza, seja através de uma conexão com o seu mentor, com o seu guia espiritual, seja através do Espírito Santo, seja através da referência que você tem na igreja, na religião que você frequenta, seja uma pessoa que tenha um conhecimento espiritual, que possa te dar um caminho, um direcionamento positivo, que seja uma influência positiva, lembra? Uma influência positiva, se valha disso também. Porque aí é uma forma de você se tranquilizar, é uma forma de você se equilibrar, é uma forma de você buscar uma referência para evitar alguma coisa chatiosa na sua vida. Então, para encerrar esse vídeo, eu vou pedir para você mais uma vez, se possível, deixar o seu joinha, curtir, você se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações. E agora eu vou, como prometido, deixar aqui, para finalizar, uma poesia que fala sobre a vingança. Paz e bem para você. Como diria o seu Madruga, e nessa fala não vejo problema, é que a vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena. A vingança é um mix de sentimentos que evoluem para um ressentimento. É o resultado de remoer uma dor, de insistir em reviver um momento. Não compensa buscar vingança, mesmo em meio a essa dor, pois só podemos dar o troco quando recebemos algo de valor. Por sofrermos injustiças e sofrermos traição, o desequilíbrio emocional nos induz à retribuição. Retribuir o mal com o mal não faz sarar nossa dor. Do contrário, só alimenta a raiva, o ódio e o rancor. Buscar a vingança por um momento não nos livra de sofrimento. As más ações, no revisar da consciência, nos trará a culpa e o arrependimento. Não se torne um produto do meio. Não seja você o algoz. Não deixe de ser um cordeiro. Não se torne um lobo feroz. Que tal exercitar o equilíbrio, a compaixão e a pacificação? Que tal se valer da humildade, da resiliência e do perdão? Que tal oferecer a outra face, como um mestre um dia ensinou? Que tal retribuir com a luz? Que tal devolver com amor?